É o inferno um lugar de tormento ardente? Neste terceiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que as denominações religiosas chamam de tricotomia e vamos falar especificamente sobre o espírito, que muitas denominações religiosas têm como se fosse uma entidade inteligente, muito parecido com a alma, que compõe o ser humano. Inclusive, vamos recapitular aqui um pouquinho dessa definição neste manual aqui, que é muito parecido com qualquer manual evangélico que você encontrar, tá bom? Então, nós temos aqui, só para recapitular para vocês, aqui na página 125, o que as religiões tentam ensinar, dizendo que a Bíblia afirma isso, né? A Bíblia não afirma nada disso, tá? Conforme vocês estão vendo aí nos vídeos, né? Que o homem, ele é formado por uma espécie de tricotomia, que seria a soma de duas entidades espirituais, alma e espírito, mais o corpo carnal, tá? No segundo vídeo nós falamos sobre a alma, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito. Segundo a crença religiosa, e não segundo a Bíblia, o espírito seria uma espécie de uma entidade também distinta da alma e também distinta do corpo, né? Que às vezes se confunde com ela, né? O principal texto usado pelas denominações religiosas para dizer que o homem é uma espécie de tricotomia é Eclesiastes 12:7, onde eles acreditam que esse espírito aqui que volta a Deus seria algo parecido com a alma. Nós vamos mostrar que isso é um conceito completamente distorcido e que não tem base bíblica nenhuma, ok? É pura filosofia isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos usar aqui a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que eu já usei em outros vídeos, tá? Edição de 1995, para essas explicações que nós vamos apresentar para vocês aí. Aliás, antes disso, deixa eu apresentar para vocês aqui os termos, né? Os termos hebraico e grego que ocorrem nas escrituras sempre que você ver a palavra espírito, tá? Então, está aqui no centro do vídeo. Essa é a palavra que sempre ocorre em hebraico, ruach, tá? Sempre ocorre em hebraico, aqui está um pouquinho da definição, né? Do seu significado, tá? E aqui também em aramaico, que é muito parecido, né? Então, está aí. E a palavra espírito em grego é essa aqui, ó. Já deixei aqui separadinho para a gente ganhar tempo, né? Essa palavrinha aqui, ó, pneuma, tá? Tanto no hebraico como no grego, né? Tem o sentido de sopro, de brisa, de vento, força vital, disposição, etc. Ou criaturas, né? Ou seres, ok? Nos dois idiomas diferentes. Então tá bom. Vamos adentrar então aqui a Bíblia e vamos examinar algumas dessas passagens para que nós possamos entender como que a palavra espírito ela é aplicada. Lembre-se bem, em hebraico sempre é ruach e em grego é pneuma, tá? Com alguma variação, evidentemente. Então vamos lá. Uma das ocorrências que nós temos da palavra espírito está aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 17, aliás. Veja como que foi traduzida na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, edição de 1995. Olha aqui, ó. Foi traduzida por fôlego de vida. Algumas colocam sopro de vida ou força de vida, tá? Evidentemente que é o contexto que indica, fica claro isso aí, ó. E aqui também no capítulo 7, versículo 22, tá? Essa é uma definição que nós temos. Outra definição está aqui no livro de Gênesis mesmo, capítulo 41, está associada à disposição, né? Disposição mental da pessoa. Olha aqui, ó. Aqui está falando de Faraó. De manhã, achando-se de espírito perturbado, né? Algumas Bíblias colocam agitado. O seu espírito estava agitado. Evidentemente que está falando da disposição, né? Disposição mental, emocional da pessoa, tá? Também aqui ocorre a palavra original que você viu lá, ruach, ok? Nós temos também espírito como seres, né? Nesse caso aqui seria a palavra pneuma. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Como seres, a palavra espírito. Está falando dos anjos aqui, né? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, né? Que estão a serviço de Jeová e de Jesus Cristo? Olha aqui, ó. Espíritos
Então a palavra espírito também pode ser aplicado a seres espirituais invisíveis, né? Ou ao próprio Deus, como está em João capítulo 4, versículo 24. Uma aplicação que nós temos também é o Espírito Santo, que é a força que emana de Deus, né? Sempre que se usa a expressão Espírito de Deus, está se referindo à sua força santa, né? A força que emana da parte de Jeová, ok? Quem é a fonte de tal fôlego de vida ou espírito de vida? Veja aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 11. A Bíblia deixa claro que Deus, no caso Jeová, é a fonte desse espírito de vida. Por quê? Porque ele fez com que aqueles que estavam mortos, aqui nessa visão de João, eles voltassem a viver. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Veja que o relato é muito claro. Ó. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, pneuma de vida, ou força de vida, ó, vindo da parte de Deus, Deus é a fonte, portanto, da força de vida. Neles entrou e eles se ergueram, né? Então, Jeová é a fonte da vida. Só Jeová pode fazer reviver, só Jeová dá vida e pode fazer reviver quem está morto, conforme nós notamos aqui. Fica muito claro isso. Então, este relato aqui nos ajuda a entender que nós temos aqui no livro de Eclesiastes. Olha aqui, ó. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Aqui mostra que não existe nenhuma superioridade do homem sobre o animal como criação, né? A diferença é que para o homem, ele pode temer a Deus, ser lembrado por Deus, ser ressuscitado. Ó, porque o que sucede aos filhos dos homens, aqui é 3,19, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o quê? O mesmo ruach de vida, ou o mesmo espírito de vida. Olha lá. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, tanto o homem como o animal tem da parte de Deus, que é a fonte, o quê? O mesmo fôlego, o mesmo sopro, a mesma força de vida, da qual Jeová é a fonte. Então, quando nós lemos aqui Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, muito diferente do que as religiões interpretam, como se fosse uma entidade, né, parecida com a alma inteligente, que se desprende do corpo para voltar para Deus, alguma coisa assim, como se fosse uma coisa, uma viagem, simplesmente está mostrando que Deus é a fonte da vida dessa pessoa. Olha, não quando a pessoa morre, olha lá, e o pó volta à terra, o ser humano volta à terra como era. E o espírito, a força de vida, o fôlego de vida que esse humano tem, volta a Deus. Então, é uma linguagem figurada mostrando que Deus é a fonte da vida e só Deus pode fazer, no caso Jeová, fazer a pessoa reviver. Então, quando fala que volte a Deus, que o deu a Deus é a fonte. Do quê? Do espírito ou do fôlego de vida do ser humano. Então, quando o ser humano morre, ele volta à terra. E ele, evidentemente, que ele não tem mais vida. Essa vida está agora nas mãos de quem? Está nas mãos de Deus. Para que esse humano possa viver, evidentemente, ele depende única e exclusivamente de Jeová. Apenas isso o texto quer dizer, né? Por quê? Se você entender que aqui está se tratando de uma entidade inteligente que se desprende do corpo, você terá que concordar que aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, os animais também têm tal entidade inteligente. Evidentemente que ninguém concorda com isso, porque todos têm o mesmo espírito, que é a mesma palavra que está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Evidentemente que ninguém concorda com isso. Então fica muito claro aqui, amigos e irmãos que estão assistindo esse vídeo aí do outro lado, que as religiões, elas distorcem completamente as escrituras, baseadas em filosofias, para tentar defender uma doutrina que a Bíblia não ensina, não é? Que o homem, ele na verdade, ao morrer, ele não está morto, né? Algo continua vivo, seja a alma, seja o espírito, e que ele vai pagar por seus pecados ou vai receber a sua recompensa. Agora, é importante lembrar que lá no Jardim do Éden, quando Jeová disse para Adão que ele morreria, entendeu? Chegou um ser espiritual e disse o contrário, falou que ele não estaria morto, que ele não morreria. Em quem você prefere acreditar? Em quem você prefere acreditar? Em Jeová, que disse que o homem, ao pecar e desobedecer, realmente morreria? Né? Não há nada que indica ali que o homem seria punido depois da morte ou qualquer coisa assim? Ou prefere acreditar em Satanás, o diabo, que disse que se desobedecesse a Deus, ele não morreria? Em outras palavras, continuaria vivo de alguma forma.
É justamente isso que as religiões defendem. Elas preferem defender, de alguma forma, distorcendo as escrituras, que o homem continua vivo após a sua morte, algo que Jeová realmente não ensina nas escrituras, ok? Então nós abordamos aqui de forma simples e de forma breve esse aspecto aí a respeito do espírito, né, que representa a força de vida que o ser humano tem e que é mantida pela respiração. Assistam os próximos vídeos que nós vamos ter ainda muitos pontos interessantes para esclarecer melhor sobre a mentira dessa doutrina do inferno de fogo.